Gente, eu recebi o primeiro comentário no, no meu canal, no vídeo, que eu fiquei emocionada, né? Porque foi um comentário muito bonito, né? De uma pessoa falando que tá com depressão e um vídeo ajudou. E eu fiquei muito emocionada, porque o motivo que eu gravo esses vídeos aqui, enfim, não é muito assim com a intenção de viralizar, ficar famosa, até porque são assuntos que não sei. Foi por vários motivos que eu comecei a querer gravar. Uma que eu tenho uma vontade muito grande de falar essas coisas que eu aprendo, que eu fico, gente, isso podia ajudar tanto a vida das pessoas. E achei aqui como um modo de poder desabafar algo que eu tenho vontade de falar. Outro é um motivo próprio, que é a minha, sei lá, um pouco de vergonha, eu não sou uma pessoa tímida, mas o medo do julgamento hoje em dia tá cada vez menor com cada vídeo que eu gravo. Lembro que o primeiro que eu postei me deu quase uma crise de pânico. Hoje em dia eu já tô tranquila, assim. Então tá sendo um canal de cura pra mim também. Antes eu não contava pra ninguém, quase nenhum dos meus amigos sabiam. E hoje em dia eu já não conto, não tenho problema em relação a isso. E não importa se estão julgando ou não. Então hoje consigo perceber que foi um canal de cura pra mim também. E outro que a psiquiatria é um caminho pra mim, então eu tô formando em medicina, eu vou prestar residência pra psiquiatria em breve. Então isso já é um canal, isso já é um assunto de interesse pra mim, né, de poder ter essa troca com as pessoas. Então é isso, a nível pessoal, a nível profissional, a nível espiritual, a nível de sentir um chamado de ter que fazer isso. Então são a vários níveis eu acabei deixando os meus medos falarem em volume baixo, tive a coragem e cada vez eles estão se dissipando mais. E eu recebi um comentário, o primeiro comentário, de uma pessoa falando que tá com depressão e que o vídeo ajudou muito ela. Foi no vídeo das pessoas intensas. E isso me emocionou um pouco porque já tive lá, nesse lugar, sabe? Algumas vezes, inclusive, com algumas recaídas. E acho que só quem teve no fundo do poço consegue respeitar e entender o quanto dói, né? Às vezes, quando eu vejo alguém julgando outra pessoa que, porque se matou, tipo, gente, ninguém tem ideia da dor que é. Eu quebrei o meu pé 2 vezes. E todas as vezes que eu cheguei no hospital, eu cheguei normal. Uma vez eu já disse assim, o médico, meu Deus, você teve uma fratura que você tem que fazer cirurgia, como que você não tá gritando de dor? Eu só não falei nada, mas eu olhei pra ele e falei, isso não é dor. A dor é aquela que só da alma. É uma dor que é uma ausência de vida, né? E a ausência de vida, ela é dor. Tudo que não tem vida tem dor. Não existe bem ou mal. Existe bem e a ausência de bem. É uma coisa que eu queria que todo mundo tivesse bastante consciência. Mas tem uma boa notícia. Se você tá no fundo do poço, não tem mais pra onde você ir. Você só vai pra cima. E o fundo do poço, se a gente for imaginar que é um poço vazio, você tem uma habilidade de colocar muita coisa que você quer lá dentro. Você pode deixar ele vazio, continuar deixando ele vazio. Você pode colocar água suja, você pode colocar água, você pode colocar ouro, você pode colocar o que você quiser. Você tem um saco vazio com você. Normalmente as pessoas estão no plano, na superfície. De que você quer alimentar o seu poço? Essa eu acho que é a pergunta que eu queria ter ouvido nessa... Eu tô querendo fazer um vídeo aqui agora, atropelei, né? Que é o que eu queria. Ou não, né? Acho que tudo aconteceu do jeito que tem que acontecer também, mas o que talvez uma pessoa que tá no fundo do poço quer ouvir? Porque, nossa, eu lembro, assim, a falta de vontade de ir fazer uma caminhada e aí todo mundo, não, vamos!
pensa positivo, vamos. E você tá tipo, pensa, né? Só nesse momento, o que vai poder ajudar uma pessoa que tá com depressão é conversar com a alma dela. E conversar com a alma dela, resgatar a alma dela, são com figuras, linguagem figurativa, literal. Assim como Jesus falava. Jesus, ele nunca foi explícito nas suas falas. Por quê? Tem gente que fala que é porque ele não podia ser, porque as pessoas não deixavam. Jesus, tipo assim, o que Jesus estava importando com que as pessoas deixavam ou não? Mas era o que ele falava, ele não veio resgatar o mundo, ele veio resgatar as almas. A nossa alma, ela é criativa, ela é fonte da criação. E um dos maiores motivos da depressão, na minha opinião, não tirando um pouco da medicina, a medicina vai falar que é baixa de serotonina, vários fatores biológicos, sociais, blá, 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 blá. Na minha opinião, é desconexão com a sua alma. Desconexão com a sua verdade, desconexão com o seu sol. Até postei um vídeo agora sobre isso. E quanto mais longe você tá, mais vida você perde. E a depressão é uma ausência de vida. E algo que me ajudou muito foi ler alguns livros que conseguem falar com a alma. Então, tem algumas passagens de Jesus que são muito boas. Buda, muito bom. Que aí parece que começa a dar um alimento, né? Tem algumas práticas físicas que você pode fazer, que é tomar sol. Pode parecer ou não, mas países com baixa incidência solar são os países que têm maior taxa de depressão e suicídio. Então, biologicamente, o sol, ele libera alguns hormônios, prazer, né? Que dá serotonina, enfim. Lógico que uma atividade física, se você tiver força. Mas de início, faça uma pergunta para você. De que você quer alimentar o seu poço? Você tem uma coisa diferente que ninguém mais tem. Que você tem uma escolha de que você quer encher seu poço. E essa escolha é exclusivamente sua. Eu consegui sair enchendo ela de espiritualidade, de Jesus, enfim. Eu mergulhei. Hoje em dia, inclusive, qualquer queda, eu volto pro meu poço e eu vou lá e pego o que eu enchi dele. Mas vai ter gente que quer encher com várias outras coisas. E não tem problema, cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua identificação, cada um tem o seu propósito, né? E tem uma história muito boa, que é a história da borboleta e do escorpião. Que eu até li hoje, fiquei pensando muito nela. Então, a borboleta, linda, maravilhosa, encontrou um escorpião. E falou com ele, nossa, vamos ser amigos, vamos ficar juntos. E ela, naquela majestade, ela viu bondade ali. Mesmo num animal feio e perigoso como o escorpião, ela não sentiu medo. Ela viu um escorpião. Ela viu um ser vivo, um escorpião. Algo dentro dele é vivo. E aí o escorpião, nossa, tudo bem, então vamos ser amigos. E aí eles andam, eles ficam amigos, eles passeiam. E a borboleta andando, o escorpião rastejando. Ela andava um pouquinho, mas ela podia voar. Em algum momento, ela voando, na sua majestade, ela chegou perto dele e falou assim, nossa, eu queria tanto que você tivesse asas para voar comigo. E aí ele olhou e falou, também. E aí na noite que eles dormiram juntos, o escorpião cedeu a alguma natureza dentro dele e machucou a borboleta. Porque ele queria as asas dela. Ele queria o esplendor dela. Aí a borboleta acordou no outro dia, ficou muito triste, e virou pro escorpião e falou, eu entendo o que você sentiu. Mas eu só não posso mais ficar aqui. Então eu vou embora. Será que isso não é uma conversa que a nossa alma tem com o nosso corpo? Que às vezes a gente tem algumas escolhas que machucam tanto a nossa alma, que a nossa alma vai falar,
Eu entendo, eu respeito. Só vou dormir um pouco aqui. O dia que você quiser acordar, eu volto. O que faz bem pra sua alma? Isso é uma pergunta que é uma resposta exclusivamente sua. Eu sei o que faz bem pra minha. E é apenas essa minha resposta que eu tenho. Eu não sei o que faz bem pra alma do João, da Maria. Cada um sabe o que faz bem pra sua alma. Se você for ver o meu vídeo de hoje, isso eu explico exclusivamente por que isso. E outra coisa sobre a borboleta, por que a borboleta viu o escorpião e não teve medo dele? Na história fala que ela se alimenta de bondade. Ela se alimenta tanto, 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 tanto de bondade, de tanta beleza, de tanta gratidão por estar voando e ver a natureza, que o medo não existe dentro dela. Então ela é uma ausência de medo. Mas eu acho que além disso, isso não tá na história, mas eu acredito que além disso, antes dela ser uma borboleta, ela foi uma lagarta. Que ela andou rastejando, rastejando, tudo andava, tudo era lindo e ela era um bicho feio e rastejante. Um bicho que todo mundo fica, ai, uma lagarta. E já vê uma borboleta e fica, meu Deus, uma borboleta, que linda. Esses dias eu tava com a filha de uma amiga, e a gente viu uma lagarta. Aí ela falou, ai, lagarta, feio. Aí eu falei, você sabia que antes de ser uma borboleta, ela é uma lagarta? Antes de virar uma borboleta, ela foi primeiro uma lagarta? Ela, lógico que não tem como uma lagarta virar uma borboleta. Borboleta é lindo. Eu achei muito legal a natureza da criança, né? E aí, isso. Talvez a depressão também seja um início do preparo de um casulo para você virar uma grande borboleta. E o que a lagarta não teve que passar para ela virar isso? Mas uma coisa, com certeza, ela não deixou de acreditar que ela iria virar. Porque senão ela não virava. Ela programou o seu tempo, ela programou a hora certa, ela programou o casulo, ela programou tudo aquilo para ela poder surgir no seu esplendor. E aí, ela viu o escorpião, sendo um bicho feio, e ela teve empatia por ele, né? Ela entendeu que em algum momento ela foi uma lagarta, só que ela não tinha veneno. Talvez a natureza para ela virar uma borboleta é que mesmo diante de toda a feiura, de toda a limitação dela, ela rastejava, ela não para. A lagarta, ela não fica parada, ela rasteja. Ela rasteja, ela rasteja, ela rasteja. Mesmo ela não tendo muita mobilidade, ela continua rastejando. Então, isso são leituras e coisas que quando eu estava com depressão me atingiam em algum lugar. E o discurso racional do que você deve ou não fazer, isso não me atingia em nada. Na verdade, me dava mais tristeza e mais estresse, porque a mente, né? A mente tá totalmente desorganizada e um burnout mental. Então, talvez um conselho que eu dou, que foi bom pra mim, é começar a ver o que você quer encher o seu poço. E o seu poço, ele só pode ser abastecido por coisas criativas, reais. Música, desenho, leitura, espiritualidade. Tudo aquilo que atinge o humano de um jeito nada racional. Muito tempo tentei entender a religião, estudar essas coisas e dava mais ansiedade. Não, você tem que alimentar procurar o seu pão de cada dia de um jeito que alimente a sua alma. Dentro de você, você tem essa resposta. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você tem. Se você não tem, independente da religião, eu aconselho a ler. Palavras de Jesus, Passagem de Jesus, tem aquela série The Chosen. Ou faz um desenho, ou escuta uma música. Mas saiba que não é algo instantâneo. Nada na natureza nós somos parte da natureza. Né? Saiba que é uma pílula por dia. Você não consegue encher o seu poço de ouro em um dia só. Você vai cavando, vai procurando, vai colocando.
Mas entenda que pra baixo você não vai mais. Você já tá no fundo do poço. Daqui vai pra cima. E o grande diferencial que você vai ter de qualquer outra pessoa é que agora quando você sair, conseguir escalar o seu poço, ou nadar, o que você quiser encher ele, você tem um poço cheio. E a volta verdadeira é quando você alimenta ele de alguma verdade, pra você sempre poder voltar pra ele. Porque a verdade, ela não vai embora. Agora, se você encher o seu poço de bebida, de droga, de algumas coisas que a gente acaba escolhendo em alguns momentos, que foi por isso que talvez eu tive algumas recaídas, aí se esvazia muito rápido. De amores, de paixões, e várias coisas que talvez seja esse, né, o motivo de tanto poço persistente e recaídos por aí. Na psiquiatria a gente já tem até diagnóstico para depressão e recaídas. E normalmente é isso, você vai conversar com a pessoa, o que você fez pra melhorar? Ela vai falar, me apaixonei. Isso, ganhei um dinheiro e comprei isso, mas isso não é pra alma. Talvez em um futuro a gente consiga unir os ensinamentos espirituais e os ensinamentos médicos e conseguir achar uma resposta melhor. É isso.